Você já ouviu falar da cardiopatia congênita, que é chamada de tetralogia de Fallot? O que é essa cardiopatia? Quais são as alterações que acontecem nela? Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar. Se você não está inscrito no canal, aproveite para se inscrever. Eu sou Letícia Campos, sou fisioterapeuta, especialista em terapia intensiva neonatal e pediátrica, e nesse vídeo eu quero te explicar um pouquinho a respeito da tetralogia de Fallot, uma cardiopatia relativamente comum. Ela é muito comum, especialmente nos pacientes que têm alguma síndrome. É comum, por exemplo, nos pacientes com síndrome de Down. Geralmente eles apresentam uma cardiopatia congênita associada e a tetralogia de Fallot é uma delas, tá? O próprio nome tetralogia mostra que nós temos 4 defeitos associados. Então, a tetralogia de Fallot, vamos escrever aqui para quem não sabe como que se escreve tetralogia de Fallot, vocês vão ver bastante também com essa sigla, T4F, ela nada mais é do que uma cardiopatia que envolve 4 defeitos. Quais são esses defeitos? A gente vai ter uma destroposição da aorta, isso significa que a aorta sai mais a aorta sai mais à direita do que é o habitual. Nós temos também uma estenose pulmonar. Nós temos uma comunicação interventricular e uma hipertrofia de ventrículo direito. Mas e aí? Quais são as alterações que acontecem? Por que essa cardiopatia é chamada de cardiopatia cianótica e também ela é classificada como uma cardiopatia de hipofluxo pulmonar? Vamos entender, então, como que essas alterações acontecem. Imagina aqui, então, o coração lá do bebê. Nós temos aqui a saída para a artéria pulmonar, ou seja, vai levar o sangue lá para os pulmões para realizar trocas gasosas, e nós temos aqui a aorta, que ela tem uma posição mais à direita, né, uma destroposição da aorta, que vai levar o sangue para todos os tecidos desse recém-nascido, dessa criança, tá? Bom, quais são as alterações que acontecem, então, Quais são as alterações, então, que acontecem na tetralogia de Fallot? Como eu já disse, a gente tem aqui uma destroposição da aorta, isso significa que ela sai mais da direita do que o habitual. Nós temos também uma comunicação interventricular, ou seja, nós temos aqui uma comunicação entre ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Nós vamos ter uma estenose da pulmonar, então aqui a gente tem a válvula pulmonar, que vai ser a via de saída do ventrículo direito para a artéria pulmonar. Sempre que a gente fala em estenose, isso significa que a gente tem uma redução do diâmetro, uma redução da luz, diferente de atresia, que é um fechamento total. Quando a gente tem uma estenose, então, a gente vai ter uma obstrução parcial, vai ter uma redução da luz daquele vaso, aqui no caso, ou da válvula pulmonar, né, para saída, para passagem do sangue por aqui, tudo bem? Por conta dessa estenose da pulmonar, como aqui existe uma obstrução para a saída do sangue do ventrículo direito, isso vai fazer também com que esse paciente apresente uma hipertrofia de ventrículo direito, porque esse ventrículo direito está tendo que fazer muita força para poder mandar o sangue para a artéria pulmonar, porque aqui está obstruído, né? Tem uma estenose, e com isso, então, ele vai apresentar uma hipertrofia. Tudo bem? Então, essas são as alterações que acontecem na tetralogia de Fallot, pensando na estrutura, na anatomia que está alterada. E aí, qual que é o grande problema disso, né? Nós temos, então, aqui um ventrículo direito hipertrofiado que está fazendo uma pressão muito alta. Então, nós temos uma alta pressão do lado direito do coração. Isso é diferente do que acontece normalmente. Em uma criança que fez toda a sua transição da vida fetal para a vida neonatal de forma adequada, a resistência vascular pulmonar diminui bastante e o lado direito do coração tem uma baixa pressão, em comparação com o lado esquerdo, que tem uma pressão maior, já que o ventrículo esquerdo tem que bombear sangue para todo o organismo. Só que aqui a gente tem uma condição patológica que está fazendo aumentar a pressão do lado direito do coração. E a gente sempre tem movimento de ar, movimento de sangue, fluxo acontecendo do local de maior pressão para o de menor pressão.
Então, veja, aqui eu tenho uma alta pressão por conta dessa estenose, o que fez gerar uma hipertrofia do ventrículo direito, e eu tenho uma comunicação entre os ventrículos. Isso significa que, se eu tenho aqui um orifício, a tendência do sangue é sempre ir do local de maior pressão para o de menor pressão. Então, o sangue vai fazer esse caminho, do ventrículo direito em direção ao ventrículo esquerdo. Por que isso faz com que seja uma cardiopatia de hipofluxo? Porque olha só, eu faço esse sangue desviar antes mesmo de chegar nos pulmões. Então, ele vai diminuir o fluxo sanguíneo pulmonar. O sangue que era para chegar nos pulmões, fazer trocas gasosas e depois chegar aqui em átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, oxigenado para poder ser distribuído para o restante do organismo, ele desvia direto para o ventrículo esquerdo, ou seja, vai diminuir o fluxo sanguíneo pulmonar, por isso é uma cardiopatia que gera hipofluxo pulmonar. E além disso, ela é uma cardiopatia cianótica, porque tem como uma das principais características a hipoxemia, ou seja, a redução da saturação periférica de oxigênio ou mesmo a redução da PaO2 quando a gente está analisando uma gasometria arterial. Por que diminui? Por que causa uma hipoxemia? Porque, veja bem, o sangue está chegando aqui no átrio direito, no ventrículo direito, com baixo oxigênio. Ele está vindo de todos os tecidos pela veia cava e ele precisa passar pelos pulmões para realizar trocas gasosas e só então ser distribuído para o organismo. Só que aqui ele pegou um desvio, ele pegou um atalho. Tinha comunicação interventricular por conta dessa alta pressão do lado direito, esse sangue desvia antes de passar por trocas gasosas, se mistura com o sangue que está chegando aqui com alto oxigênio, mas aqui eu tenho sangue com pobre, né? Sangue com pouco oxigênio chegando, então eu tenho um shunt, eu tenho uma mistura de sangue, eu tenho essa cardiopatia é chamada de cardiopatia com shunt da direita para a esquerda, porque o sangue desvia da direita para a esquerda, e no final das contas o que a gente vai ter vai ser uma baixa oxigenação chegando a todos os tecidos do nosso paciente. A tetralogia de Fallot, ela foi descrita inicialmente como bebês azuis, né? Bebês azuis justamente por conta da cianose que eles apresentam. A gente sabe que quando existe uma diminuição da quantidade de hemoglobina que está saturada por oxigênio, ela vai adquirindo uma coloração arroxeada, dando essa característica de cianose, e por isso eles eram chamados de bebês azuis, e por isso que é uma cardiopatia classificada como cianótica. Quando a gente fala de classificação de cardiopatia, a gente tem várias formas de classificar. São cardiopatias que geram uma cianose ou não, então vão ser consideradas acianóticas. É uma cardiopatia que cursa com normofluxo, não altera fluxo pulmonar, ou não, gera hiper ou hipofluxo pulmonar. Então, dentro dessas classificações, a gente tem a tetralogia de Fallot como uma cardiopatia de hipofluxo pulmonar e uma cardiopatia cianótica por conta desse desvio de sangue da direita para a esquerda antes de realizar trocas gasosas. Tudo bem? Espero que você tenha entendido, então, como ocorre a dinâmica da circulação na presença de tetralogia de Fallot. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like e eu te vejo na próxima. Até mais!